na construção dessas igrejas, como na África, na realização dessas cruzadas, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, o rei Charles está nos Estados Unidos. E eu vou dizer para vocês, que o que o rei Charles vai estar ao vivo. Não. Por quê? Espera a mamãe chegar, tá bom? Mamãe já está aqui pertinho, tá? Glória a Deus. É o Calebinho aqui. Irmãos, aí o rei Charles está, né? Não esteve, ele está nos Estados Unidos e ele deu um discurso para o Congresso. E eu confesso que eu fiquei assim pensativo no discurso do rei Charles no Congresso americano. Eu fiquei assim pensativo. Por quê? Porque o rei Charles, ele falou de paz, falou de cristianismo e de que a luz vai vencer as trevas. Meu Deus. Meu Deus. E você sabe que é o descendente de Drácula que está falando isso, né? Olha, eu quero que você ouça comigo. Olha lá. Ele diz, nós temos a obrigação... O simples fato de sermos vibrantemente diversos e livres enquanto sociedade que nos dá a nossa força coletiva, incluindo aí para apoiar as vítimas dos males que tragicamente existem nas nossas duas sociedades hoje. E, senhor presidente da casa, para muitos aqui... Olha só o que ele vai falar agora. Aqui, e para mim também... a fé cristã é uma âncora firme e que nos guia não apenas pessoalmente. A fé cristã é uma âncora firme que nos guia mas nos guia não apenas pessoalmente, mas juntos, como a fé cristã é uma âncora firme que nos guia juntos. Integrante das nossas comunidades, tendo dedicado uma boa parte da minha vida às relações entre as religiões. Tenho dedicado a minha vida integralmente a uma integração entre as religiões. E há um melhor entendimento entre elas. E o melhor entendimento entre elas. Essa fé no triunfo da luz sobre... Essa fé no triunfo da luz sobre as trevas. Sobre a escuridão que eu vi acontecer muitas e muitas vezes. E através desse processo eu sou inspirado pelo profundo respeito que se desenvolve entre pessoas de fés diferentes. E um entendimento que cresce quando elas se entendem umas às outras. É por isso que a minha esperança e minhas orações de que nesses tempos turbulentes, trabalhando juntos e com os nossos parceiros internacionais, nós possamos transformar as nossas diferenças
Eu tenho em mente que nós estamos ainda no período da Páscoa, que mexe muito com minha alma. E é por isso que eu acredito profundamente que nós temos a obrigação de promover a compaixão, a paz, aprofundar nossa compreensão mútua e dar valor a todas as pessoas de qualquer fé ou de nenhuma. Olha aí, o rei Charles falando nos nossos dois países, o rei Charles falando amplamente de unidade religiosa ao Congresso americano. E ele fala da unidade de todas as religiões em torno da paz e em torno do triunfo da luz sobre as trevas. Você já parou para imaginar isso daqui, irmãos? Você entende a profundidade disso quando você vê outra coisa, irmãos. Veja, isso aqui é o rei Charles dentro do Congresso americano. Agora, olha o que aconteceu em abril. Olha o que aconteceu em abril. Olha isso daqui. Papa encontra líderes muçulmanos em Camarões e comunica paz. No seu canal no Telegram, a sala da imprensa da Santa Sé informa sobre o encontro realizado na noite de quinta-feira, dia 16 de abril, na nunciatura entre o Papa Leão e 12 representantes de grupos islâmicos locais, com os quais estão em andamento projetos de cooperação e justiça social em conjunto com a Igreja. O pontífice também já havia se reunido com bispos do país, enfatizando o valor da comunhão e da vida espiritual dos pastores. Além dessa visita de Francisco, Deus abençoe a irmã Elizabeth pela ajuda. Olha só, além dessa visita do Papa, em 26 de março, olha isso daqui, ó. Leão XIV pede união entre cristãos e muçulmanos diante da radicalização religiosa. Isso daí foi dia 26 de março. Aí nós temos outras falas. Olha só, dia 13 de abril, na Argélia. Presta atenção no que o pastor Carlos está dizendo, um discurso de Charles. Olha lá, cristãos e muçulmanos são filhos do único Deus, diz Papa. Declaração foi dada durante discurso na Argélia, país 98% islâmico. E aí o Papa na Turquia, nós vamos ver que ele tirou, né? Deixa eu colocar aqui para vocês. Olha lá. Ele visitou. Olha lá.
Papa Leão XIV tira sapatos ao visitar a Mesquita Azul de Istambul, mas não reza. O Papa Leão XIV visitou a Mesquita Azul, tirou os sapatos em sinal de respeitos, aparentemente não rezou em sua primeira visita como líder da Igreja Católica a um local de culto muçulmano durante a sua estada de 4 dias na Turquia. O Vaticano pareceu surpreso que o Papa não tivesse parado para rezar durante a visita e que não tivesse sido recebido na mesquita pelo chefe da organização religiosa administrada pelo Estado turco, conhecida como Mesquita Azul. Veja bem, ele tirou a sandália em um gesto de reverência aos muçulmanos. Pastor Carlos, o que o senhor quer dizer? Irmãos, eu não sei se tem alguém aqui da Inglaterra que conhece discursos do rei Charles, mas o atual rei da Inglaterra, do Reino Unido, eu nunca vi ele tendo um discurso religioso. E agora, ele vai no Congresso americano, e ele vai falar de pacificação entre as religiões e que a luz vai vencer as trevas. E o Papa está numa agenda de aproximação com os muçulmanos. Veja que tudo está acontecendo, irmãos. O que é que está acontecendo? Uma unidade religiosa e líderes globais trabalhando por uma paz religiosa, enquanto líderes políticos procuram uma paz política. Isso é um cenário para os próximos meses, que eu acredito que eles estão puxando o mundo para o caos. Agora, outra coisa, olha lá, irmãos. Em contraste com Trump, o rei Charles defende a agenda ambiental e fala no Congresso nos Estados Unidos. E, olha lá, em discurso no Congresso dos Estados Unidos, nessa terça-feira, rei Charles direcionou parte central da sua pauta ambiental. A abordagem surpreendeu justamente por contestar com posições o presidente Trump, que já manifestou não acreditar nas mudanças climáticas. O rei Charles afirmou: ao olharmos para os próximos 250 anos, devemos também refletir sobre a nossa responsabilidade partilhada de salvaguardar a natureza, o nosso bem mais precioso e insubstituível, afirmou. Apesar da posição de Trump, a fala foi recebida com aplausos de pé no Congresso. Milênios antes da nossa nação existir, antes de qualquer fronteira ser traçada, as montanhas da Escócia e do Apalaches eram uma só. Aí ele diz: as maravilhas naturais dos Estados Unidos da América são de fato um patrimônio único. E gerações de americanos têm se dedicado a essa vocação. Ele é um ambientalista, mesmo quando celebramos a beleza do que nos rodeia, a nossa geração tem de decidir como lidar com o colapso de sistemas naturais críticos, que ameaça muito mais do que a harmonia e a diversidade essencial da natureza. Ignoramos por nossa conta o risco, o fato de que esses sistemas naturais, em outras palavras, a própria economia da natureza, fornecem base para a nossa prosperidade e segurança nacional. Ao fim do trecho, o Congresso voltou a se levantar e aplaudir Charles. Essa é apenas a segunda vez que o monarca do Reino Unido discursou no Congresso dos Estados Unidos. Durante a fala, Charles disse não conseguir deixar de pensar em sua mãe, Rainha Elizabeth II, que discursou na mesma Câmara em 1991 e que veio a expressar o mais alto respeito e amizade pelo povo britânico ao povo dos Estados Unidos. E está aí uma fala de aproximação de uma agenda política e uma agenda religiosa e uma agenda ambiental
tudo no mesmo dia. Mas essa linguagem de uma ideia, né, de uma paz religiosa, eu confesso, né, uma fala cristã, uma fala que aproxima os Estados Unidos de uma pacificação religiosa, e o Papa Leão trabalhando por essa paz. Eu digo assim, eu nunca vi Charles falando, né, sobre cristãos, ou, né, e dizer que é religioso, que estamos na época da Páscoa e nós devemos ter misericórdia até dos que não têm religião. Meu Deus!